Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? É porque cada um de vocês tem que voltar ao Evangelho genuíno, para que, estando no Evangelho genuíno, vocês possam combater o Evangelho misturado, deturpado, pervertido, com o Evangelho genuíno, puro e simples. Sim, meus irmãos, é dessa forma. Você tem que usar o Evangelho genuíno, puro e simples, para combater o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. É só dessa forma que nós conseguiremos prevalecer, nós conseguiremos vencer tudo aquilo que o Evangelho misturado, deturpado e pervertido está causando na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja de modo geral. Então, meus irmãos, se você se considera igreja do Senhor Jesus, é hora de você fazer jus a isso. E a única forma de fazer isso hoje é voltando para o Evangelho genuíno, para que quando você estiver enredado e envolvido pelo Evangelho genuíno, puro e simples, você possa usar o Evangelho genuíno, puro e simples para combater o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Combater e vencer. Combater e derrotar. Porque é preciso que isso aconteça. É necessário que o Evangelho misturado, deturpado e pervertido seja derrotado. Por você, por mim, por nossos irmãos, pela igreja de modo geral. Mas o único modo de fazer isso é voltando ao Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Para que, armados com esse Evangelho, possamos usar esse Evangelho para destruir o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está por aí nas denominações. Está sendo pregado por aí nas denominações. Pelos pastores, pelos bispos, pelos apóstolos. É isso que está acontecendo. Porque eles se deixaram envolver pelo Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Estão arrastando muitas pessoas para esse mesmo erro. Então, meus irmãos, é hora de nós agirmos como soldados. E temos que usar o Evangelho genuíno, puro e simples, como uma arma para combater o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Essa é a nossa missão. É isso que temos que fazer como soldados. Soldados que não se envolvem com o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, mas sim com o Evangelho genuíno, puro e simples. É com esse Evangelho que nós, como soldados de Cristo Jesus, temos que nos envolver, temos que nos deixar enredar, para que assim possamos ter esse Evangelho como uma arma para combater o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, que só está causando coisas nocivas, só está causando muitos males para a igreja, que está envolvida por aí nas denominações. Então isso tem que acabar. Então, meus irmãos, eu, você, nossos irmãos, a igreja de modo geral, temos que agir assim hoje. E essa responsabilidade é nossa. Então nós temos que fazer isso com seriedade. Temos que agir como soldados com o Evangelho genuíno, puro e simples, com seriedade, para combater o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. É isso que o Senhor Jesus espera das nossas vidas. Ele quer ver essa atitude partindo de nós hoje. Então é hora de nos conscientizarmos disso e colocarmos isso em prática, para que assim possamos prevalecer contra o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. E assim o Evangelho genuíno, puro e simples, irá vencer. É isso que tem que acontecer hoje. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós agirmos dessa forma. Espero que nós façamos isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que eu falei aqui, baseado nessa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje também eu vou falar sobre, eu vou ler aqui uma outra mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus. E essa mensagem vai falar sobre aquilo que devemos fazer com o que está escrito. Porque o nome dessa mensagem é Com o que está escrito. Meus irmãos, com o que está escrito nas Escrituras é que nós devemos usar
para poder lutar contra o evangelho misturado e deturpado, pervertido. É como o que está escrito, meus irmãos. E nós temos que fazer isso hoje, porque só usando o que está escrito nas Escrituras, da forma certa, é que nós iremos chegar a vencer o evangelho misturado, deturpado, pervertido. Então, as Escrituras estão aqui para nós usarmos. Nós temos que usar as Escrituras. Nós temos que usar aquilo que está escrito a nosso favor para podermos guerrear e vencer o evangelho misturado, deturpado, pervertido. Usando o que está aqui na terceira epístola de João, por exemplo, nós podemos combater o evangelho misturado, deturpado e pervertido, assim como o resto das Escrituras, que nós podemos usar. É isso que nós temos que usar. Aquilo que está escrito. E a mensagem que eu vou ler aqui é baseada nisso, naquilo que está escrito. Porque não podemos lutar contra o evangelho misturado, deturpado e pervertido usando revistas que a gente encontra por aí nas bancas de jornais. Não, meus irmãos. Não temos que usar isso. Não temos que usar essas coisas. Elas são inúteis. Mas o que é eficaz para nós usarmos contra o evangelho misturado, deturpado e pervertido e contra muitas outras coisas é o que está escrito. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus vai falar sobre essa questão. Porque o próprio Senhor Jesus nos deu exemplo. Ele nos deu um exemplo eficaz de que se nós usarmos o que está escrito, nós poderemos combater muitas coisas. Nós poderemos combater, derrotar e vencer. Então, nós temos que nos armar com aquilo que está escrito. Essa é a nossa arma. As Escrituras são as nossas armas eficazes. Tudo que está escrito, nós temos que usar de forma eficaz para derrotar. Não apenas o evangelho misturado e pervertido, mas existem muitas outras coisas que devemos usar para podermos derrotar essas coisas. Essas coisas que não servem, essas coisas que atrapalham, que prejudicam as nossas vidas. Então eu vou ler essa mensagem aqui e eu espero que você entenda isso, que é para que você possa usar aquilo que está escrito para combater as heresias, as coisas erradas, as práticas erradas, os ensinos errados, muitas outras coisas que estão acontecendo por aí. Então eu vou ler essa mensagem aqui e ela começa assim. Está escrito, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, é com o que está escrito que nós devemos combater os argumentos falsos com aparência de verdadeiros, que muitos hoje usam para nos fazer cair em algo errado, nos fazendo pensar que é certo. É assim que a nossa consciência e a nossa fé estão sendo pervertidas. Meu irmão, pelas Escrituras, sabemos que a ressurreição só vai se realizar no último dia e nunca antes. Por isso, nós não podemos se desviar dessa verdade e nem fazer com que outros se desviem dela também. Porque um dia Himeneu e Fileto se desviaram da verdade sobre a ressurreição, porque começaram a asseverar que ela já tinha se realizado, e por causa disso perverteram a fé de alguns, porque usaram e afirmaram com segurança alguns argumentos falsos com aparência de verdadeiros, ou seja, eles usaram sofismas. Meu irmão, o que está escrito para você usar contra aqueles que procuram te enganar com sofismas e raciocínios falazes, de modo que você tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino das Escrituras, como para convencer os que contradizem a verdade que já está escrita. Meu irmão, é com o que está escrito que hoje podemos combater alguns erros que não estão de acordo com a verdade que está escrita. Mas, se nós nos deixarmos levar por aqueles que asseveram
que o que é errado é certo, corremos o risco de termos a nossa fé e a nossa consciência pervertidas. Meu irmão, eu não sei você, mas eu não posso deixar que a minha consciência e a minha fé sejam pervertidas, de forma que eu seja desviado da verdade e fique acreditando em mentiras. Meu irmão, é hora de nós seguirmos o exemplo do Senhor Jesus, que, dizendo o que está escrito, acabou com as sofismas de Satanás, que também usou as Escrituras para tentar fazer o Senhor Jesus cair no erro de argumentos falsos, usados com aparência de verdadeiros. Por isso, é só usando o que está escrito, no contexto e sentido certo, é que nós nos manteremos firmes na verdade. Meu irmão, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida é muito clara e simples. E ela fala que é só com o que está escrito é que nós poderemos combater as sofismas, os raciocínios falazes, as mentiras, as coisas enganosas que nos ensinam por aí nas denominações. Coisas que muitos pastores, bispos e apóstolos estão ensinando por aí são coisas erradas, são coisas que estão fora do contexto e do sentido certo das Escrituras. E por isso, esses ensinos afetam a nossa vida, nos prejudicam, nos arrastam para o erro, pervertem a nossa consciência e a nossa fé. É isso que está acontecendo. Muitos já se deixaram levar por isso. Foram arrastados pelos erros desses homens insubordinados, esses homens que ensinam coisas erradas, se baseando em textos fora do contexto. É isso que está acontecendo, meus irmãos. E é esses ensinos falsos que esses homens ensinam que nós devemos combater. Mas devemos combater com o que está escrito. Porque o próprio diabo, o Satanás, lá no deserto, quando tentou Jesus, ele usou as Escrituras para tentar fazer o Senhor Jesus cair no erro. Porque ele usava as Escrituras com sofismas e raciocínios falazes. O diabo usava textos fora do contexto para tentar fazer o Senhor Jesus cair no erro. Foi isso que o Satanás fez. Mas o Senhor Jesus usou as próprias Escrituras no contexto e sentido certo para combater aquilo que o diabo fazia. E foi por causa disso que o Senhor Jesus venceu aquela tentação ali, aquelas tentações. Ele venceu usando as Escrituras. E é com o que está escrito, meus irmãos, nas Escrituras, é usando o que está escrito nas Escrituras, é que nós conseguiremos vencer, conseguiremos derrotar, conseguiremos destruir tudo aquilo que esses pastores, bispos e apóstolos ensinam de forma errada, para nos levar para algo errado, para práticas erradas. Nós não podemos tolerar mais isso, meus irmãos. É hora de nós usarmos as Escrituras para derrotarmos isso, para que não possamos mais ser levados para o erro, para o engano, para as falhas que estão acontecendo, que são muito claras e evidentes. Dá para perceber, dá para notar. Dá para notar com seus próprios olhos. Meus irmãos. É tão evidente, tão claro, que o que está acontecendo hoje, que dá para notar. E ao notar isso, você tem que usar o que está escrito para derrotar isso, para acabar com isso, para vencer. É isso que tem que acontecer. Então, que você possa agir agora como bom soldado de Cristo Jesus, usando o que está escrito como uma arma eficaz para derrotar as sofismas e os raciocínios falazes desses pastores, bispos e apóstolos, que muitos deles se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meus irmãos, eles são falsos, são enganadores. Eles só querem te levar para o erro, te arrastar para o erro. Paulo exortou a igreja de Mileto a fazer isso, porque ele falou que depois que ele partisse, entre eles iriam penetrar lobos vorazes, e dentre eles mesmos iriam se levantar homens pervertidos, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Meus irmãos, hoje, esses pastores, bispos e apóstolos estão nos arrastando para os erros, porque eles estão usando sofismas e raciocínios falazes
Ou seja, eles estão usando argumentos falsos com aparência verdadeiros para nos arrastar para os erros. Meus irmãos, é isso que eles fazem. Construindo denominações, falando sobre dízimos, falando sobre outras doutrinas, outro Jesus, outro evangelho. E assim vai. E cada vez mais isso vai crescendo e vai arrastando mais pessoas para o erro. As denominações desses homens estão lotadas, porque eles sempre têm invencionices, eles criam invencionices, várias invencionices, toalhas, chaves, óleos ungidos, passar por porta ungida, água do Rio Jordão, terra que eles trouxeram de Jerusalém, terra abençoada, e muitas coisas erradas, comércios, misticismos, e várias coisas enganosas, meus irmãos. E você não pode tolerar nenhuma dessas coisas. E você tem que agir agora como bom soldado de Cristo Jesus, e usando o que está escrito para combater esses erros, essas falhas, para que você possa salvar muitos irmãos desses erros, desse fogo, dessas coisas pervertidas que esses homens inventam por aí. É isso que tem que acontecer. O Senhor Jesus quer ver você agindo assim. E agora, o que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Qual será a sua decisão? O que você vai fazer agora? Com essa mensagem que o Senhor Jesus trouxe para a sua vida, que foi muito clara, que eu li aqui para você. Meus irmãos, é isso que cada um de vocês tem que fazer, tem que pensar, tem que se conscientizar sobre isso. Porque não dá mais. Chega, acabou. Acabou a brincadeira. Acabou as fábulas, acabou as invencionices. Chega de outro evangelho, chega de mentiras, de sofismas, de raciocínios falados, que esses homens jogam para você, para te arrastar para o erro. Só usando as escrituras, meus irmãos. Só usando as escrituras aqui, de forma eficaz, é que nós poderemos combater todos esses erros, usando as escrituras. Você tem que ler as escrituras, você tem que examinar as escrituras. Você não pode mais errar por não conhecer as escrituras. Você tem que acertar por conhecer as escrituras. Você tem que acertar por conhecer as escrituras, para que, usando aquilo que está escrito, você possa combater todas essas coisas erradas que estão por aí nas denominações, sendo ensinadas, sendo pregadas por homens que são chamados de pastores, bispos e apóstolos. Meus irmãos, é hora de combater esses erros. É hora de combater essas falhas, usando apenas o que está escrito. É o que está escrito que você tem que fazer. É com o que está escrito que você tem que fazer isso de forma eficaz. É isso que o Senhor Jesus espera. E chegou a hora de você fazer o que o Senhor Jesus quer. Fazer o que o Senhor Jesus está te mandando. Porque essa mensagem que Ele enviou para você é para você entender e compreender que é isso que você tem que fazer. Então, eu espero que você faça isso. Eu quero fazer isso também. Os nossos irmãos têm que fazer isso. A igreja de modo geral tem que fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.